Olá a todos, meu nome é Paulo Henrique, sou nutricionista e este é o canal Conexão Nutricionistas. O intuito do canal é conectar os nutricionistas de mais diferentes áreas, segmentos da nutrição, através de entrevistas com maravilhosos profissionais da área. E desde já eu convido a todos a se inscreverem no canal Conexão Nutricionistas para receber as notificações das próximas entrevistas, além de poder maratonar as maravilhosas entrevistas já existentes no canal. E na entrevista de hoje, vamos estar falando sobre cardápios em restaurante comercial. E para isso, convidamos a grande conhecedora da área, né, Elis Cavalcante, que muito gentilmente aceitou o convite. Olá, Elis, tudo bem? Tudo ótimo. E você, tudo bem? Tudo ótimo. Vamos E falar um você pouquinho. aí que está assistindo a gente, tudo bem? É fundamental, com certeza. Vamos falar um pouquinho sobre a Elis Cavalcante. É consultora em gestão de estratégias, né, em serviços de alimentação e desenvolvimento de produtos. É docente em cursos de pós-graduação, palestrante em diversos eventos nacionais e latino-americanos, né? Tem MBA em gestão empresarial, é fundadora da empresa Fartura Culinária Artesanal, né? E uma grande conhecedora e atuante dos serviços de alimentação, correto? Correto, ainda tem a Ideias e Tendências Consultoria, Opa! já tem 20 anos no mercado, que é o Então, forte da gente, a maior parte do nosso tempo a gente trabalha com essa consultoria, desenvolvendo produtos, cardápios e processos de produção. muitos donos de restaurante acabam contratando, mesmo que tenha um nutricionista, um técnico atuante, às vezes contrata alguém de assessoria para dar uma luz, um up, um direcionamento, né? Que às vezes cai muito no blazer, no comodismo, né? E às vezes aquele profissional que está no local precisa de uma alerta, de um direcionamento, né? E porque como a gente tem uma vivência muito mais ampla nesse sentido, nós podemos ajudar o dono de negócios ou o profissional que está gerindo negócios a encontrar um caminho melhor, a compor um cardápio melhor, porque a experiência que traz tudo isso, né? Quanto mais trabalhos você faz, mais você vai adquirindo conhecimento, e esse conhecimento é fundamental para a gente inovar, para a gente oferecer a melhor experiência de consumo para os nossos clientes. Com certeza, com certeza. É o nosso marketing pessoal, né? As empresas, a nossa conhecimento, né? Começando a nossa entrevista, o cardápio, ele é algo fundamental em todos os locais, que ele te dá um norte, né? Ele já é bem antigo, né? A famosa carta de refeições para os banquetes, né? É muito antigo esse termo cardápio, né? O menu em francês, né? Mas o que seria cardápio? Cardápio é o eixo norteador da gestão de um negócio, independente do que ele seja. Como também, por exemplo, quem trabalha em clínica, né, é o eixo norteador da sua dieta, da dieta prescrita. É ele que vai transpor o conhecimento do profissional para a formulação de pratos e proporcionar essa experiência de consumo prazerosa. O cardápio transforma, é o elemento que faz a transformação de ingredientes a partir de técnicas, proporcionando essa experiência. Ele é muito mais abrangente do que uma carta, compondo, né, uma carta onde eu mostro para o meu cliente o que está disponível para ele. Ele é uma ferramenta de marketing, é uma ferramenta da gestão, do custo, da operação do negócio, né, da produção. Por isso que eu falo o eixo norteador, ele é o elemento central, ele é o core, né? O núcleo da operação de qualquer negócio em alimentação é o cardápio. E ele vai determinar o sucesso ou o fracasso de um negócio. Então, a composição dele é extremamente importante e a gente tem que ter um olhar muito especial. Eu sou apaixonada por cardápios desde o meu primeiro ano do técnico em nutrição.
Eu lembro que as amigas falavam, ai, que saco! E eu amava fazer isso. Eu amava fazer cardápio. Ele não é Então, eu algo faço único, né? cardápio Ele é bem diferente, né? Para cada ambiente. Embora que você para pode cada ter ambiente. 20 locais de trabalho. Os 20 locais são 20 cardápios diferentes. O público sempre muda, né? De um local para o outro, né? Sim, você pode ter numa UAM, por exemplo, uma empresa que coloca um cardápio padrão e aí cada unidade vai ajustando conforme a localidade, os hábitos alimentares, o perfil do consumidor, a gente vai ajustando. O custo, a verba que eu tenho disponível para poder trabalhar, né? Então, você pode ter um esqueleto desse cardápio e vai fazendo os ajustes conforme as particularidades do local onde você atua. E o custo influencia no tipo de público que você quer, né? Não tem que um mago assim para gerir pouco e oferecer algo tão grande, né? Aí tá querendo um mago né, da gestão, né? Eu discordo. Opa, tem como fazer? Eu discordo. Você pode trabalhar com ingredientes de baixíssimo custo e oferecer uma experiência de consumo incrível. Eu vou dar um exemplo para você. Em São Paulo, tem um restaurante chamado Casa do Porco. É um elemento só. Olha só. Se eu fosse dizer assim, um tipo de carne só o porco, e eu vou proporcionar uma experiência de consumo fantástica só com porco, para a maioria das pessoas, fala, é louco. Quem é que vai comer só porco? Não é? Sim, Você a chega na primeira casa do porco, percepção seria essa, sim. é uma carne que tem preconceito, é uma carne isso, uma carne aquilo. Quem é que vai comer só porco, sentar numa mesa e pedir um menu degustação só de porco? E é um sucesso. E é uma experiência fantástica, que eu recomendo para qualquer pessoa essa experiência. Tem Como tem diversas também outras. como tem casa só de camarão. Quando você chega em Natal, tem restaurante que só tem camarão. Mas são tantos pratos de camarão, são tantas técnicas aplicadas a este ingrediente central, que é o camarão ou é o porco, que pode ser também uma carne bovina, que pode ser chuchu. Eu posso fazer uma experiência de consumo de chuchu fantástica. É a técnica que vai me trazer essa grande mutação, essa transformação de um ingrediente muito simples em algo fantástico. Nós temos o hábito de classificar os ingredientes por grau, sofisticado, não sofisticado, pobre, rico. Não existe ingrediente pobre, não existe ingrediente rico sem antes passar por uma técnica. A riqueza, quem traz é a técnica. Então, eu posso trabalhar com qualquer ingrediente. Mas nós trazemos alguns paradigmas, porque nós pegamos modelos fora do nosso país, fora da nossa realidade, trazemos para o nosso negócio e achamos que isso é legal. E existem modelos também de cardápios, por exemplo, de restaurantes comerciais, que já estão assim defasados, que é a carne boa é filé mignon. Você vai para a Europa, o que você menos vai comer é filé mignon. Você vai para a França e você raramente vai comer filé mignon. Você vai comer outras carnes. Então, nós temos que quebrar esses paradigmas. É muito importante isso. O conhecimento da técnica, a técnica é a alquimia, né? Você pega aquele ingrediente, que técnica pode ser aplicada? Então, a gente vai testando. Nós encontramos já muitas preparações que já foram testadas, mas é muito importante conhecer a química dos alimentos. Você não precisa saber qual é a cadeia de carbono, como é que é feito, mas entender essa química de forma empírica, aplicando a técnica no alimento. E a gente consegue hipervalorizar aquilo que no inconsciente coletivo é algo desvalorizado, como a carne de porco da casa do porco. Com Que certeza. você senta lá e você vai comer um sushi que tem uma película de gordura de porco, que é uma coisa fantástica. Aí eu falo gordura de porco, mas é uma gordura de porco que passou por uma técnica X, por uma cura, isso aqui. Então, a gente precisa, de vez, de entender que a natureza nos deu riqueza
riqueza plena em todo e qualquer tipo de alimento. Hoje, por exemplo, a gente tem as punks. Eu sempre comi punks, porque para minha mãe, punk sempre foi alimento. Então, taioba, serralho, ora pronobis e uma série de outras estavam lá no nosso prato. E hoje eu vejo as pessoas, punks, não sei o quê. E, na Verdade. verdade, as punks são os nossos alimentos originais. O alimento original de cada território é aquilo que a gente considera mato, né? Nasce naturalmente. Não, as pragas não atacam. Por quê? Porque eles são do território, do bioma, do território, daquela região. O resto, a cenoura foi trazida, né? A abóbora, o tomate, que não é daqui. Então, como não é do território, ele vai sofrer com as pragas. Por quê? Não tem força para enfrentar. Ele não é daquele ambiente. Então, nós podemos tudo. A gente pode comer hoje mato, o que se considera mato, que dá na calçada, na rua, e que é um alimento fantástico e nós podemos desenvolver coisas incríveis com eles. Ou seja, para fidelizar o público, né, que é ele que vai manter em pé o negócio, a experiência. Eu adorei muito essa expressão que a Elis mencionou. A experiência é tudo, né? A análise sensorial faz aquele cliente retornar ao local, né? Você fideliza alguém pelo sensorial, né? Sim, porque é o sensorial que é a porta de entrada, né? Então, assim, nós vamos encontrar pessoas que tenham um palato mais apurado. Então, o sentido do sabor é muito forte em algumas pessoas e menor em outras. Tem pessoas que têm paladar infantil. O que enriquece o meu paladar e o meu sentido do cheiro? O que enriquece? A maior gama de experiências, a maior gama de experimentações. Quanto mais alimentos com diferentes técnicas eu conheço, mais eu vou enriquecendo o meu repertório. Por isso que a pessoa mais difícil, a gente tem os dois extremos que são os dois extremos mais difíceis de atender. Quem tem um repertório rico e quem tem um paladar infantil muito pobre. Nesses dois extremos, as experiências de consumo são as mais complicadas. Como é que eu enriqueço uma pessoa que tem pouco conhecimento e como é que eu atendo, né, e consigo proporcionar prazer para quem tem um repertório grande. Eu, por exemplo, quando saio para comer, tem gente que não gosta de sair para comer comigo. Por quê? Você é muito chata. Você é muito chata. Nada para você tá bom. Se eu for na casa de uma pessoa, eu não falo nada. Tem gente que não me convida para comer. Só em ocasiões especiais que a pessoa fala, eu fico até sem graça de te oferecer uma comida. E cozinhar é muito importante para nós, profissionais, que fazemos comida, que fazemos cardápio. Mesmo que não sejamos as pessoas que põem a mão na massa, mas é muito importante saber. E me parece que esse saber do fazer a comida, ele é tido como algo menor. E eu até entendo isso. Nós, no Brasil, sempre tivemos na nossa cultura, no inconsciente, que a cozinha era lugar dos escravos, depois dos empregados, né? E a cozinha foi relegada sempre a eles. Com a vinda da gastronomia, a gente teve, assim, as escolas de gastronomia, essa intenção, né, de criar um ambiente de gastronomia mais sofisticado, mais brasileiro, mais nosso, num primeiro momento fazendo o que vinha de fora, e aí os chefes começaram a valorizar o que é nosso. Você tem essa diferença, mas isso está muito restrito à área de gastronomia. Por que na área de nutrição não é? Porque a gastronomia, no fundo, está dentro da nutrição. Quando eu falo isso para os meus alunos, eles falam, como? Mas a gastronomia é uma área dentro da área de nutrição, e não o contrário. A gastronomia é que vai fazer essa transformação dos alimentos para que eu nutra corpo e alma das pessoas. Então, se você, como profissional de nutrição, entende que não precisa saber cozinhar, desculpa. Independente da área onde você vai atuar, esse conhecimento é fundamental para o seu sucesso. Você vai fazer um cardápio de clínica pobre, que você não sabe,
como trazer, entender o seu cliente, as expectativas dele no consumo, o que é que vai proporcionar prazer. Se você não entender isso, você vai fazer cardápios pobres. Ou Ou cardápios repetidos, né? Repetidos também, né? inadequados para aquilo que não vai fazer com que o cliente consuma com frequência, que não consegue fazer aderência, ter aderência entre o paciente e o cardápio. Na UAM, a mesma coisa, no restaurante comercial, a mesma coisa. Então, olha a importância de um cardápio, porque o cardápio é o papel escrito, que depois vai passar a ser o quê? Processos. A gente faz o cardápio e depois a gente transforma isso em processos. Podem ser processos domésticos ou processos produtivos artesanais ou processos industriais, processos em grande escala. A adaptação que a gente vai fazendo é fundamental para que, no final, a gente tenha um produto que proporcione esse prazer. E algo muito interessante é que quando você vai num restaurante e tem uma experiência agradável, você quer retornar naquele local e ter a mesma experiência. Aí entra a ficha técnica, né? Que ela padroniza aquela preparação, né? Mas percebemos, assim, em muitos locais, a não existência ou a dificuldade de se fazer, né? Porque tem que se fazer junto com o cozinheiro, com aqueles que preparam, é muito invasivo, às vezes tem cozinheiro que não gosta de revelar a sua receita, tem muitos que falam, eu faço de cabeça, né? Mas a ficha técnica é algo primordial também, né? Sim, mas também existe uma confusão aí quando a gente fala de ficha técnica. Posso falar porque há 20 anos eu faço ficha técnica. E aí a gente vai compreendendo as barreiras que a gente tem no uso da ficha técnica e a real função dela e ferramentas para que a gente faça com que a ficha técnica seja realmente utilizada. Então, imagina um cozinheiro pegando papel, pediram um prato tal. Aí, ele, naquela correria da cozinha, pediram um prato tal, mas pediram mais 20 pratos. Aí, ele com a ficha técnica tentando fazer, não vai fazer. Não vai. É impossível. Mas, se a gente tiver um pré-preparo, que chamam também de mise en place, em francês, se a gente tiver um pré-preparo, né, um porcionamento antecipado, uma pré-pesagem, por exemplo, ou medidas padrão para se fazer um prato. Então, eu posso ter medidas assim, aquelas colheres, xícaras medidas, pode ser uma caneca numa UAN. Às vezes, numa UAN, a quantidade de cebola a gente vai medir numa caneca de 5 litros. Mas a gente tem que ter medidas padrão para isso. Então, nós vamos transpor essa escrita. Outra coisa, que tipo de escrita você está usando? Eu encontro fichas técnicas que são, sabe assim, está escrevendo um livro, a pessoa não vai ler. A Verdade. gente faz ficha técnica aqui que é só figura. Você imagina uma ficha técnica que só tem desenho, que está lá preso num quadro dentro da cozinha, bem na área onde a pessoa vai trabalhar, e tem desenhos. Tem desenhos. O desenho da galinha e a medida. Né? O desenho do frango picadinho e a medida que vai usar para aquele prato. E aquilo mais tanto tempo de fogo. Então, está lá o desenho explicando. Grelhe em fogo alto por 5 minutos. Entendeu? Porque nessa linguagem eu consigo fazer com que as pessoas acreditem que é possível o caminho. Agora, com papel com um monte de coisa escrita, não vai fazer. Ou seja, é a percepção do profissional que está atuando ali, né? Ele perceber que muita informação, às vezes, quem vai executar, às vezes não sabe ler. Tem que ter essa percepção também, né? Ou tem dificuldade de ler, ou não enxerga direito. É a percepção do profissional que está direcionando aquele local, né? Sim, porque o foco é executar o prato. Sim. Meu foco é executar o prato. Eu preciso fazer com que as pessoas executem essa receita dentro de um padrão. Agora, se o seu foco é fazer com que use a ficha técnica, está errado. Não vai usar. A ficha técnica serve para algumas coisas. Então, assim, quando eu coleto dados para compor uma ficha técnica, estou coletando dados de quantidade
técnica, ingredientes, suas quantidades e técnicas aplicadas. Tempos e movimentos, que a gente chama de tempos e movimentos, ok? Isso é para padronizar o produto. E padronizar o custo. E padronizar o preço. E alterar preço e custo sempre que houver alteração no preço da matéria-prima. Então, eu posso usar ela com fins financeiros, com fins operacionais e também posso usar fins nutricionais. Para fazer cálculos nutricionais, para fazer a rotulagem, eu também preciso dela. Eu não posso entregar uma ficha técnica na cozinha cheia de dados que são irrelevantes. Por exemplo, fator de correção. Isso não é para quem está lá fazendo a comida. Olha, era 120 gramas, mas depois que você limpou esse alimento, que você fez o pré-preparo, ele vai ter 102 gramas. Isso não é informação para eles. Eu posso ter, por exemplo, eu separo, eu faço fichas técnicas de pré-preparo, então eu vou limpar a batata. Eu tenho que, a minha perda de batata é tanto. Então, na minha ficha técnica, eles pesam a batata antes e pesam depois para ver se chegou na quantidade. Se aquela batata teve uma perda maior do que está determinado, nós vamos adicionar mais batatas, porque eram condições do próprio alimento, né? Então, eu vou adicionar mais batatas, senão aquela receita não vai dar certo. Então, existem esses dados de fator de correção exatamente para fazer com que a gente tenha padrão. E aí se informa a gestão que você gastou batata a mais naquele dia. Aí você pode ter documentos para isso. Aí depois eu tenho a ficha técnica, vou dar um exemplo. Isso é bem interessante. Por exemplo, eu vou fazer torta de frango. A torta de frango, ela tem a massa, tem o recheio. Então, eu vou fazer o recheio e vou fazer a massa. Então, uma ficha para o recheio, outra ficha para a massa. Eu não posso dar uma ficha gigante onde tem recheio, massa. Aí, eu estou com o recheio e a massa prontos, eu tenho a montagem. Você imagina, isso não é receita do panelinha, não é receita de livrinho, é ficha técnica. É rápido, prático, com pouca informação, mas informação relevante. Então, eu tenho recheio, massa, montagem. Outra ficha. E Toda às vezes o montagem tem. profissional que vai fazer as etapas não é o mesmo também, né? Às Às vezes o que vezes vai não é o montar não mesmo. foi o que fez o recheio e não foi o que fez a massa e, consequentemente, não vai ser aquele que vai assar ou fazer o corte, né? Ou mesmo que seja, se você for fazer tudo isso ao mesmo tempo, a tua torta vai demorar horas. Então, pode ser É verdade. que no dia anterior eu já deixei pronta a minha massa, uma bolinha lá na geladeira, a massa. Ou pode ser que na empresa a gente faça uma massa uma vez por semana, coloque tudo na geladeira ou num freezer e deixa lá para usar em um momento X. E aí o recheio também pode ter sido feito num outro momento. Mesmo que eu faça tudo num mesmo dia, se eu colocar essas informações num único papel, vai ficar um papel gigante que dá preguiça. Chega uma hora que a pessoa fala assim, desisto, eu vou fazer do meu jeito. Bateu o olho, viu tudo aquilo, é verdade, é percepção, né? Ou seja, o planejamento de um restaurante é muito complexo, exige detalhes, exige percepção. Foi isso que eu percebi. Tem que ter percepção ao adentrar num restaurante, né? Mas planejar um cardápio para um restaurante comercial é muito diferente de um cardápio de uma OAM, assim? Totalmente. E para cada restaurante, um cardápio específico. Por quê? Primeiro, eu tenho que entender o conceito do negócio. Qual é o conceito? O meu conceito é restaurante japonês. Só isso? Não. É restaurante japonês com uma culinária X. Qual que é o sistema? O sistema é um sistema de rodízio. Um cardápio de rodízio é diferente de um cardápio à la carte. Completamente diferente. Porque eu tenho que ter agilidade. Tem que ser pauleira, os pratos têm que sair, todos ao mesmo tempo. Então, eu tenho que saber montar um cardápio para isso. Eu vou fazer um cardápio para um bar. É uma comida de bar, que tem que fazer com que as pessoas comam e bebam mais. A gente faz cardápio de bar. Bem da Todo cardápio de casada, né? bar tem essa sacada. E aí tem a harmonização, a harmonia entre comida e bebida. Então, os pratos,
as porções que eu vou servir num bar, elas têm que harmonizar com as bebidas do cardápio. Às vezes, as porções têm que harmonizar com quase tudo que está sendo servido no cardápio. Então, eu tenho que conhecer de bebida também para harmonizar com a comida. Olha como é complexo. E aí, a minha sobremesa, que vem fechar a minha refeição, tem que harmonizar com tudo aquilo, que esse seria o correto. Só que tem gente que monta cardápio que é um Frankenstein. Pegam vários, eu fui ali e comi tal coisa, eu achei legal, põe no cardápio, eu gosto. E quando juntam vários sócios, todo mundo quer pôr tudo que gosta. Os negócios de sucesso, eles trabalham essa questão de conceito. Eu vou montar um restaurante vegano. O veganismo é um mercado gigante, quer dizer, não é vegano, né? O veganismo é uma filosofia, uma cultura, é um cardápio vegetariano estrito, que é a forma correta de chamar. Mas para qual público? Qual a idade dessas pessoas? Como que elas vivem? Que a gente chama, que a gente faz um exercício chamado protopersona. Quem é essa pessoa? Aonde ela vai, o que ela come, onde ela trabalha, qual que é a idade que ela tem. Aí a gente faz o exercício aqui. A gente desenha essa protopersona para entender qual é o conceito. Esse conceito tem que ser muito bem construído, porque nós desenhamos ele para depois desenhar o cardápio, e esse cardápio tem que entender qual o tamanho da minha cozinha, qual o tamanho do meu salão, qual o tempo que a pessoa... É horário de almoço, é de um jeito, é o jantar, é de outro. Quem vai jantar não tem pressa, quem vai almoçar tem pressa. Por isso que os restaurantes comerciais têm pratos executivos, porque os pratos executivos saem rapidamente, são preparações que são rápidas, já se tem um tanto já pronto. Então, tem que entender muitos detalhes do negócio, né? Do core business daquele restaurante. O que ele quer? Quem é que ele está atendendo? Aí a gente constrói o cardápio. Quanto que tem de grana para poder fazer investimento em equipamentos? Todo mundo sonha com uma cozinha ultramoderna. Só que quando a gente vai montar, nem sempre tem-se dinheiro. Às vezes a gente encontra cliente que você quer pôr uma máquina, tipo um forno combinado, e que toda a estrutura elétrica não permite que eu tenha o forno combinado, porque vai ter que ser feito investimento, entendeu? Vai ter que ser feito um investimento para dar uma estrutura elétrica adequada, e às vezes o restaurante não tem. Como também tem gente que põe forno combinado e nunca vai usar. Porque as preparações Comprou não porque fazem achava que isso. era legal, mas na execução não casa com o seu fluxo de vendas, né? De preparações. Sim, e não casa com o fluxo operacional. Por isso que a gestão de qualquer negócio ela tem que ser sistêmica. Nós temos que ter um olhar sistêmico. Esse olhar sistêmico enxerga tudo que compõe a realidade do negócio. Pessoas que estão lá fora que vão entrar para comer, pessoas que estão aqui dentro que vão produzir para alguém comer, a estrutura que eu tenho lá dentro, né? O tempo que eu tenho para atender, a grana que eu tenho para investir, o quanto que meu cliente vai pagar, o quanto ele tem disponível, né? Se ele pode consumir a refeição completa. São vários fatores. Então, essa visão do sistema, você tem que ficar lá no centro, olhando tudo que gravita em torno dessa operação, em torno de tudo que acontece dentro desse negócio, o que vai acontecer. O ideal é que você tenha uma visão sistêmica anterior, e isso é só a experiência que nos traz. Por isso, eu recomendo para todo e qualquer jovem profissional. A gente, no passado, ficar muito tempo numa empresa era extremamente importante, porque as empresas eram achatadinhas. Elas não precisavam de grandes conhecimentos, principalmente na nossa área. Hoje, o que vale para nós é o nosso conhecimento. Em 1999, eu fui numa conferência internacional da qualidade. E eu achava que eles iam falar de qualidade. E eles falaram de gestão do conhecimento, que a gente viveria uma era onde o conhecimento é o que ia valer. O que vale para você é o quanto você tem de conhecimento.
é o que te diferencia. Quanto maior o conhecimento e mais utilizável é esse conhecimento, maiores as possibilidades de sucesso para você. Então, todo jovem tem que ter várias experiências. Eu não estou falando ficar 30 dias numa empresa e cair Sim, fora. sim. Mas, às vezes, também não precisa ficar um ano. Você vai ficar o tempo suficiente para você aprender, aplicar, absorver, transformar. Em alguns lugares, você não vai encontrar ambiente para transformar, porque limita, mas você vai levar isso, o que você adquiriu de conhecimento, o que você enxerga que pode ser transformado para melhoria, e vai procurar, você vai achar. É muito louco, existe uma energia que circula por aí, que as pessoas dão diferentes nomes para ela, que ela vai abrindo portas para você. É incrível. Quando você está pronto, está íntegro, inteiro naquilo que você faz, teu olho brilha, você sente prazer nisso, as portas vão se abrindo e você se joga, você tem que se jogar nas coisas. E para fazer cardápio, é muito importante trabalhar em muitos lugares e conhecer muitas coisas. Eu aprendi a cozinhar, eu nunca fiz uma escola de cozinha. Eu aprendi a cozinhar com os cozinheiros com os quais eu trabalhei. Então você vai conhecer ingredientes. Quanto maior a gama de ingredientes você conhecer, melhor. Olha, sabe o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar, mesmo que seja com gestão da qualidade, eu estou ali, estou só olhando, né? Até porque a gestão da qualidade também depende do cardápio. Às Sim. vezes o cardápio é o que prejudica toda a gestão da qualidade e controle higiênico sanitário. Aí você vai passando, eu vou conhecer um pouco de tailandesa, eu vou conhecer chinesa, eu vou conhecer coreana, eu vou conhecer italiana, italiana do sul, italiana do norte, qual é que eu vou conhecer? E isso vai ampliando possibilidades. Quanto mais conhecimento você tiver, mais valor você tem no mercado. Aí o quanto você vai ganhar aí é de você como saber O negociar bom isso. que sai da rotina, né? Eu acho que o que desanima muitos profissionais é a rotina. Às vezes fica num local 4, 5 anos e não tem grandes novidades. E aquele profissional se desanima pela rotina, né? Acho que isso que a Eli está comentando é uma maneira da pessoa absorver novos conhecimentos, capacidade, pôr em prática. Às vezes uma experiência não foi tão agradável, mas ela foi uma experiência que você teve, né? 90% das experiências da vida não são agradáveis. Sim. Não são agradáveis porque, quando a gente é muito jovem, a gente elabora, né, na nossa cabecinha, principalmente quando a gente tem muita proteção dentro de casa, na nossa cabecinha o mundo lá fora é cor-de-rosa. Só que ele não é. Na prática, não é bem assim, né? Sim. Comentou-se muito sobre experiências, né? E a gente come com os olhos, né? Aonde as leis de Pedro Escudeiro, né, ajudam no planejamento de cardápio, né? As famosas leis de Pedro Escudeiro, né? As leis de escudeiro são fundamentais. Quando a gente fala de leis de escudeiro dentro de algumas salas de aula, eu fico passada, porque tem aluno que conhece as leis da alimentação, mas não sabe quem foi Pedro Escudeiro. E não sabe por que ele trouxe tudo isso. E, na verdade, as leis do escudeiro estão relacionadas à experiência de consumo. Porque a experiência de consumo ela não acaba na deglutição e nem na digestão. Ela acaba na memória, né? E aí é na memória e o quanto o meu corpo aproveitou tudo isso positivamente, não só no sentido sensorial, mas no sentido bioquímico também. O que é que eu estou proporcionando para essas pessoas? Saúde não tem um sentido físico apenas. Tanto é que se diz 7 saúdes, né? Minha saúde emocional, minha saúde física. E aí, quando eu como, eu estou trabalhando tantos fatores nesse consumo. O ato Mas as de leis de se escudeiro são alimentar fantásticas é muito e complexo, elas né? são e as leis de escudeiro são eternas, né? Vieram e não tem, a gente não tem o que derrubar, a gente só tem que adicionar ao que ele ensinou.
O que se deve levar em consideração na elaboração e quais os erros mais comuns que esses que administram restaurantes mais cometem, assim, durante sua vivência, né, de consultoria, bastante erros, assim, são comuns em encontrar, né, em restaurantes comerciais, né? Sim, tanto qualquer tipo de negócio, qualquer tipo de cardápio é aquilo. Os principais erros o erro principal é a questão do que eu estou oferecendo para as pessoas que vai proporcionar prazer, né? Então, o que eu vou colocar na boca das pessoas que vai proporcionar prazer? E é muito difícil fazer um cardápio para uma gama muito grande de pessoas e obter uma aceitação de 100%. Todo mundo adorou o prato. Porque tudo depende do momento onde você está oferecendo a sua refeição. Quando alguém sai para comer, que eu já falei no horário de almoço, os desejos dele são diferentes de quando eu saio para jantar. É completamente diferente. Então, a gente tem que saber qual o momento que a pessoa está comendo, entender quem é essa pessoa que vai comer, quais são as expectativas dela nesse consumo, naquele momento. Conhecer técnicas, conhecer gama de ingredientes e entender que, para o prato sair bem feito, eu tenho que ter inteligência nesse cardápio, para que as pessoas executem o que eu estou escrevendo no papel. Que papel é lindo, mas é a execução. Ah, e o meu backstage? Então, lá atrás, né? Dentro da cozinha para dentro. Cozinha, compras, né? Estoque, tudo isso. Funciona direitinho a compra, a estocagem, né? Os pedidos, a compra, a estocagem, a produção da comida, né? O meu backstage, ele está funcionando direito? Porque, às vezes, o que acontece? Quem compra o ingrediente, às vezes compra pelo preço. Por isso que nós criamos um processo que chama de homologação. É um processo nosso, ideias. A gente homologa ingredientes. Então, para que esse prato tenha o padrão esperado, o palmito tem que ser da marca X, Y, Z. Não pode ser outro. Você não pode comprar por preço. Você vai comprar pelo melhor preço, dentro Sim, ou dessa seja, você tem que especificação. ter essa variedade de encontrar esse determinada marca que você utiliza, mas em outros locais e ver aonde ele te oferta por um preço menor, né? Com certeza. Porque às vezes não dá o mesmo rendimento, não vai dar o mesmo resultado. E aí o prato chega lá na mesa e não é a mesma coisa. E a Aí, experiência já não é a mesma, né? aí também, então, todos esses processos produtivos, né, tem que estar muito bem desenhados, conectados, para a gente, quando passar da porta para fora, entregar o melhor produto. Então, a temperatura, por isso que, quando você pensa no cardápio, você tem que pensar, prato tal, eu preciso ter um aquecedor de pratos, porque quando eu pôr essa comida num prato gelado, eu perco. Eu perco em sabor. E se demorar muito, por exemplo, por que os restaurantes que trabalham com batata frita, tipo, até redes McDonald's, tem lá uma luz incidindo, uma luz quente incidindo sobre a batata, para manter essa crocância até chegar no cliente, na hora que botar no saquinho, chegou no cliente, ela está quentinha, que não é a mesma experiência do delivery. Quando se fala de delivery, então, é super complexo montar cardápio de delivery. Todo mundo acha fácil, mas não é, porque esse produto vai ser transportado, vai chegar na casa da pessoa, e você não sabe tudo o que pode acontecer ao longo do caminho. Então, tudo isso precisa de muito conhecimento de processo, entender como as coisas vão acontecer até o prazo do passar pela porta. E quando ele passa pela porta, quem é que está entregando esse prato? Às vezes, a cara que a pessoa está, acabou a refeição. Verdade. Sim. Né? Então, se eu monto um cardápio que eu preciso de um monte de garçom, fica mais difícil. Quanto mais garçons, mais pessoas para atender eu tenho, mais difícil é gerenciar isso. Entendeu? Mais ou menos como é que as coisas Sim. funcionam? Por isso, da Funcionou visão muito bem. sistêmica. O cardápio, quando a gente senta para escrever,
a gente senta e pensa no sistema todo. Como funciona esse sistema? Também é não ser um nutricionista somente administrativo, né? Tem que ser um administrador participativo, né? Ser aquele profissional da nutrição que participe das funções, né? Porque alguns erros que eu percebo é ser aquele profissional administrativo que está só na cadeira, vendo o computador, prontuário, documentação, mas não está vendo como está sendo executado, né? Se está tendo essa necessidade de treinamento, essa necessidade de reciclagem que muitos funcionários às vezes precisam. E é eles que vão entregar a experiência, como a Elis comentou muito, para o cliente, né? Vamos falar um pouquinho de One, para a gente deixar isso bem claro, né? Que o que eu falei agora há pouco também cabe para o One, que não é o garçom, mas é a pessoa que vai estar na fila servindo, né? Às vezes, a pessoa que a gente põe para servir, ela pode não ser ágil, mas ela é simpática. Eu prefiro a simpática do que a ágil. Porque é o ponto de conexão entre o cliente e a comida, entre o cliente e a empresa. Eu preciso desse ponto de conexão, essa quebra daquela energia densa. A gente precisa disso. É igual a funcionária do café, tem que ser a mais simpática, que conversa com todo mundo, faz network com a fábrica inteira, conhece o nome das pessoas, então a gente tem que escolher. Voltando a esse tema do profissional, é assim, eu não acho que é só uma questão do profissional se encostar e ficar dentro da sala e ficar administrativo. 90% dos papéis que as empresas exigem que os gestores de unidade executem, a maioria nem abre para ver. Não, eu não entendo, eu falo isso direto nas empresas, eu falo, para que tanto papel? Porque, assim, são informações que muitas são irrelevantes e outras que são relevantes, mas que não se faz o acompanhamento, se faz o follow-up disso, né? Então, para quê? Parece que é fundamental, principalmente quando a gente fala de qualidade, das ISOs, das certificações, é um monte de papel, que no fundo é um monte de mentira. Porque quando vai ter uma auditoria, é um corre-corre para poder apresentar tudo aquilo na auditoria, e é mentira. Se teve corre-corre, é mentira. Realmente aplica aquilo, né? Ah, quantas planilhas de temperatura que eu olho, você vê a mesma letra, a mesma cor de caneta, a pessoa pegou lá e foi tal dia preencher. Então, a própria gestão das empresas acaba colocando um fardo muito grande para os gestores de unidade com papéis irrelevantes. E, na verdade, o papel é o resultado do que aconteceu o dia inteiro na cozinha. E muitos dos papéis que são preenchidos não precisam ser preenchidos pelo nutricionista. Qualquer pessoa da equipe pode fazer. Quando eu vejo um nutricionista com prancheta, termômetro, caneta na mão, eu falo, fazer uma faculdade de 4 anos, se entregar a algo tão importante para fazer algo tão irrelevante que qualquer outra pessoa poderia fazer. Enquanto isso, existem ações tão primordiais para excelentes resultados que estão sendo relegadas, porque alguém ensinou para essa pessoa que ela tem que fazer isso. Isso é absurdo. É um profissional mal utilizado. E você, que fez uma faculdade de nutrição, traz uma bagagem de conhecimento que pode servir, inclusive, para adicionar outros conhecimentos e fazer uma atuação fantástica. Mas não, as pessoas te massacram, te colocam dentro de uma caixinha e vão te apertando, apertando, apertando. E aquela palavra mágica, custo, custo, custo. O custo é o antes. É saber planejar um cardápio muito bem planejado, fazer um pré-preparo muito bem feito, desenhar processos bem desenhadinhos, colocar as pessoas dentro desses processos, capacitá-las para que elas executem e te entreguem a refeição naquele custo. É isso. E sentado dentro do escritório, não vai conseguir, porque não faz
parte do sistema, é uma pessoa que está desconectada do sistema. Pode ser que chegue um momento, dentro de algumas unidades, eu já passei por isso, gerenciando o AN, que foi boa parte da minha vida. Chega um momento que você tem tudo tão redondinho que você pode se ausentar. Você pode ir numa reunião e você está tranquila, você pode estar dentro do seu escritório, mas até que o sistema esteja bem gerenciado, tudo bem conectado, processos bem conectados, pessoas dentro desses processos, a gente tem que se dedicar. Um grande erro disso é 1 milhão de cardápios. Não precisa de 1 milhão de cardápios. Não precisa. Você precisa um cardápio mensal ou para 6 semanas, 4 semanas, 6 semanas, no máximo 8 semanas, só. Por quê? Quanto mais a sua equipe repete um mesmo prato, mais competente ela vai se tornando e vai entregando o melhor resultado. Por isso que o arroz e feijão eles não erram dentro da UAN. Sim, Mas todo dia. Verdade. Uhum. Se tem vinagrete, eles dão show no vinagrete. Chega uma hora que não erra mais. Você não vai chegar lá e falar... É muito raro você chegar e falar, errou no arroz, errou no feijão. Não erra, porque repete. Então, esse 1 milhão de cardápios são desnecessários. O que a gente pode? Muda uma guarnição por causa de safra. Muda o ingrediente. Né? A questão de sazonalidade. Muda-se um ingrediente numa mesma preparação ou muda-se a preparação? Então, se era chuchu, mas a abobrinha está com preço bom, a gente troca aquele chuchu sauté, chuchu gratinado, quer que seja, pela abobrinha, mas tem que saber cozinhar. Então, é isso. Está vendo como o cardápio é importante? Ele pode fazer de você um grande profissional. Desde que esse profissional tenha percepção, né? Percepção de olhar tudo isso que a Elis está comentando durante a entrevista. É percepção, né? É percepção, mas o que a minha percepção agora é que dentro de sala de aula nós precisamos mudar muitas coisas. Eu acho que para falar de cardápio tem que ser alguém com experiência de cardápio. Eu acho que para falar de UAN tem que ser alguém com experiência de UAN. Se a gente for falar de comércio, pode não ser um professor, mas pode ser um convidado para vir falar. E, assim, é muito importante a gente ter mentores. Na minha carreira, a minha primeira mentora, eu fui fazer um estágio, quero contar isso para vocês verem que muito interessante. Na minha época, quando eu fiz o técnico em nutrição, eu entrei em 1980, a maioria de vocês nem pensava em vir nesse mundo louco. Se falasse que existiria uma pandemia, eu ia falar loucura. Eu entrei em 1980 e eu quis trabalhar logo no primeiro ano. Eu nasci para trabalhar com alimentação, eu tenho certeza disso. E a vida me levou por esse caminho. E no segundo ano, eu quis fazer um estágio. E eu fui numa fábrica de pilhas, chamava Evered. Acho que essa marca nem existe mais no Brasil. Não existe mais Evered. Agora, existia só Evered e Rayovac, existia essa fábrica na Via Anchieta. E eu fiz técnico na Getúlio Vargas, era curso de 4 anos. A gente ficava 4 anos fazendo o ensino médio junto com o ensino técnico. 3 anos. Você fazia... O 4º ano era só o técnico, os outros 3 anos junto. E eu fui com outras meninas para fazer esse estágio que não era remunerado. Aí a nutricionista me deu uma folha, me deu lá uma folha datilografada. Acho que tem gente aqui que nem sabe o que é datilografada, tá? Aí na folha tinha lá uma lista, um roteiro de estágio. Ela falou assim, olha, se vocês quiserem, você leia essa lista e me responde, volta aqui amanhã. Eu voltei lá sozinha. Porque as meninas olharam e falaram assim, primeiro dia, fazer inventário de todos os utensílios e equipamentos da unidade. Segundo dia, fazer inventário de toda a matéria-prima. E assim por diante. Tinha dia que você ia para a rampa servir, tinha dia que você ia na devolução e passava por todos os setores. Aí o pessoal assim, é ruim, hein?
Não existia essa frase, é ruim. Nunca que eu vou voltar lá para ficar servindo fila. E também encontraram, dentro de sala de aula mesmo, essa coisa, não, vocês não fazem estágio para ser mão de obra barata. Eu voltei lá e falei assim, eu vou fazer esse estágio aí, viu? E quando eu comecei a fazer o inventário de equipamentos e utensílios, eu aprendi muita coisa. E depois, quando eu fiz de matéria-prima, eu aprendi mais coisas. E aí eu fui entender como era importante ser ágil na hora de servir. Rampa é a fila, né? E antigamente você não tinha autosserviço, era mais complicado do que hoje em dia. Então, servir uma fila, tem a parte do cardápio. Eu passei por todas as áreas. Eu aprendi a ter visão sistêmica de um serviço de alimentação. Essa mulher, eu não lembro o nome, nem sei se está viva, a empresa nem existe mais, mas foi uma nutricionista fantástica que eu conheci, incrível, ela nem sorria para a gente, mas ela não precisava sorrir para mim, porque eu aprendi muito com Mas ela. ela te proporcionou experiência, vivência, né? Visão sistêmica. E Exatamente. aí, foram surgindo outros, né? Eu estagiei com outras pessoas que me ensinaram muito. Então, o estágio não é para cumprimento de horas. Estágio é um aprendizado muito mais amplo da realidade. É puxar aquilo que você aprendeu em sala de aula e conectar com o seu aprendizado dentro do estágio, né? Qual dica, conselho você deixa para o profissional que deseja atuar com essa área de cardápio, restaurantes comerciais, a gestão? Qual dica que deixa? Primeiro, tem que gostar. Gostar de cozinha. Segundo, tem que ser meio bruxo, sabe? Porque a gente tem que testar. Então, tem coisas que você vai ver lá no restaurante e você tem que ficar do lado para entender o que acontece. E entender nesse processo qual foi a química que rolou ali. Nossa, com mais óleo fica assim, com menos óleo fica assado, ou uma fritura só fica boa se a temperatura, para algumas coisas com uma temperatura de 180, para outros eu vou trabalhar com 160, porque é uma estrutura muito maior, é uma cobertura. Entender tudo isso, ampliar o seu repertório. Ampliar o seu repertório gastronômico. Se você não gosta de comer, se você não gosta de experimentar, o seu cardápio vai ser pobre. Você tem que gostar de comer, tem que gostar de experimentar. A gente engorda, não tem problema. Depois emagrece. Você tem medo de engordar? Vai lá, experimenta e depois você malha e gasta aquela energia, não tem problema. O sucesso está diretamente relacionado ao tesão que você tem por aquilo que você faz. Coisas que façam teus olhos brilharem todos os dias. Você vai passar raiva? Vai ter momentos que você vai querer desistir. Eu quis desistir já, algumas vezes na minha vida. Tanto que eu fiz uma faculdade de jornalismo. Minha primeira faculdade foi de jornalismo. Eu queria escrever sobre comida nos anos 80. Nem existia nada disso na época. E eu larguei no terceiro ano e voltei para o UAM. Eu saí de uma assessoria de imprensa e voltei para o UAM. As pessoas falavam, ela é louca. Eu falava, não, eu gosto de chão de cozinha. E o nosso aprendizado é com toda e qualquer pessoa. Nunca desmereçam as pessoas que a gente acredita que estão numa posição inferior. É aquele cozinheiro, é aquele ajudante de cozinha que mais ensina para a gente, é com eles que a gente vai aprender. E compre livros, 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 livros. Se você não quer comprar livros, hoje a gente tem uma vantagem, assine o máximo de newsletter, de sites, plataformas, de receitas. A vida não se resume a tudo gostoso e panelinha, tem muita coisa fora do país também muito interessante, e aí a gente tem um Google Tradutor para nos ajudar. Não tenha preconceito contra nenhuma comida, porque eu já tive isso, é uma coisa ridícula. Ok. Eu vou falar de um preconceito que é muito bobo. A gente ouve por aí que coreano come cachorro. Em restaurante coreano tem cachorro. E aí meu marido trabalhou na área de alimentos e bebidas muito tempo,
E ele trabalhou em restaurante coreano, um restaurante de luxo, coreano, cheio de coisa e tal. E ele aprendeu muito, e todo dia ele chegava e me contava um pouco da história da Coreia, que influenciou o comportamento alimentar. Por que é que eles comeram cachorro? Porque quando a Coreia foi invadida pelos japoneses, toda a proteína disponível ia para os japoneses. E a população ficou na miséria. E ela comia o quê? Aquilo que tinha de proteína pela frente. Latiu, vai para a barriga. Então, eles comiam cachorro, e isso virou um hábito, que já não existe mais. Era por uma necessidade. Por trás de toda necessidade existe uma história. Por trás de toda comida tem uma história. Toda comida tem uma história, é cultura. E aí você vai descobrir que não é isso. E quando a gente vai estudar essa culinária, e eu fui entender a culinária coreana, eu descobri que é uma culinária mega saudável, super saudável. Ah, e também por que eles comem muita pimenta? Porque pimenta aplaca a fome. A população passou tanta fome que ela tinha que lascar pimenta para sentir menos fome. Então, o meu preconceito caiu por terra, e todos os dias ele tem que cair por terra, para a gente entender por que é que as pessoas comem assim. Por que é que os japoneses comem peixe cru? Por falta de energia para poder coccionar. Por que é que os chineses usam fogão de alta pressão e usam wok, que é uma panela aberta, e os pratos são feitos de um jeito X? Por que é que eles não cortam com faca, eles cortam com cutelo? Por que é que eles usam uma concha perfurada para poder mexer essa comida? Vamos entender isso. É história, é cultura. Eu leciono uma disciplina sobre gastronomias do mundo inteiro. Eu abro a minha aula com mapa mundi. Olha os territórios, o que tinha disponível nos biomas dos diferentes territórios, olha o que tinha disponível, como que essas pessoas viveram, de onde vem essa cultura, por que é que se comia escargot e ainda se come escargot? É porque era a proteína que tinha disponível. Por que que o cachorro perdigueiro é o responsável por encontrar as trufas nas raízes das árvores e que é um prato caríssimo para a gente e que é tão típico? Tudo tem uma razão de ser. Tudo. Aí a gente vai olhar, por exemplo, a culinária judaica, tão junto da religião, é a mais rica junto da religião. E aí você vai Kasher, entender. né? Você vai entender o significado quando você pega um gefilte fish, que é um bolinho de peixe, e você olha aquela rodelinha de cenoura, e aquilo representa moeda. É o agradecimento pela riqueza. Olha que lindo! Vamos estudar. Primeira cultura, é muito importante isso. Cada prato tem uma história. Cada história tem uma riqueza. É cultura, é geografia, é história. Olha como a cozinha é linda. Todo mundo se alimenta, né? Então é algo que a gente tem em comum com o mundo todo, né? Todos se alimentam, mas todos temos acessos a diferentes tipos de alimento, né? É isso que cria essa história rica, né? De conhecer a cultura, né? E todo alimento é nobre. Não desmereça nenhum. Todo alimento é nobre, porque é um presente da natureza, é um presente da grande mãe para todos nós. Das palavras. E analisando o Brasil, o próprio Brasil mesmo, eu que viajo muito o Brasil, cada região, cada área, cada estado é uma cultura diferente de comida, de tratamento com a comida, do que tem disponível, né? O Brasil é um país continental, né? Então já não seria muito estranho falar isso daí, né? É muito regionalizada. A comida do norte, a comida do nordeste, a do sul, a do sudeste e a do centro são cardápios diferentes, né? A gente Sim. conhecer também é algo que agrega, né, a nossa cultura, né? E aí, quando eu começo a olhar um prato, eu enxergo a contribuição do indígena, né? Eu consigo enxergar a contribuição dos portugueses,
e aí, em alguns casos, judeus, cristãos novos, que na verdade nem eram convertidos, mas que tinham que disfarçar isso, e pratos que foram criados, eles não podiam comer porco, eles não podiam, porque a religião não permite. E o que eles faziam? As linguiças que não ia porco, mas que os outros achavam que era linguiça mesmo, né? Mas não era o porco que estava lá dentro. Olha quanta história bonita. Aí os africanos, o que eles trouxeram? Por que em algumas religiões, por que a Bahia é uma culinária muito mais africana do que em outras regiões do país, né? Por quê? Porque ali eles encontraram um ambiente para isso. É história, é tudo lindo. Cardápio é lindo, comida é linda, se alimentar é demais, né? Experiências de consumo são fundamentais para a gente ser feliz. Lindas palavras, viu, de começar a aula mostrando o mapa mundi, né? Essa percepção de quebra de barreiras, né? Foi uma entrevista maravilhosa, gente. Eu queria agradecer muito a Elis Cavalcante por desmistificar esse cardápio, né? Esse, não vou dizer nem tabu, esse medo de muitos profissionais de entrar de cabeça no cardápio e tudo que norteia ele, né? Que foi o que foi comentado na entrevista. Vários fatores norteiam aquele prato quando chega à nossa mesa. E às vezes o cliente não percebe, né? Tantos processos que passou, tantas cabeças pensantes, né? Para aquele prato chegar, as leis da alimentação, os treinamentos, as percepções, a luz dos olhos, né? Tanto que a Elis comentou, trabalhar com amor, né? Foi uma entrevista maravilhosa, gratidão. Eu quero falar só mais uma coisa que a gente Falar. não falou. Pode falar. Se eu for fazer um cardápio de almoço ou de jantar, o prato principal ele é o elemento central. Primeiro eu escolho o prato principal e depois eu vou escolhendo todos os outros. Então eu escolhi o prato principal, eu vou escolher o acompanhamento, que muitos chamam de guarnição, aí depois eu vou compor a salada. Então tudo gravita em torno do prato principal. Ele é o elemento, ele é o rei do prato e o resto tem que harmonizar. Texturas, sabores. É muito importante, né? Quanto maior o número de texturas e sabores dentro de um cardápio, dentro de um prato, mas texturas e sabores que tenham harmonia, maior é a probabilidade de sucesso. Dica preciosa, viu? Gratidão por ter aceito participar desse canal e veio juntar, né, o seu conhecimento com diversos outros, viu? Estou muito feliz pela sua participação. Foi uma entrevista animada. Você falou da história da alimentação com amor. É bom ver um profissional falando com amor e passando essa informação com amor, viu? Gratidão por participar. Muito obrigada, sucesso para todos vocês. Nós nascemos para brilhar. Com certeza. Todos nós. Tchau. Todo ser humano nasceu para brilhar. Um beijo. Tchau.